O caminho que percorremos nos fez chegar até aqui. O passado é uma importante bússola que nos aponta para o futuro a partir de um presente que se faz agora. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró tem a honra de dar continuidade ao projeto Memória Viva, iniciativa que tem como objetivo documentar em vídeo e posteriormente em livro a trajetória de grandes empresários moçoroenses, empresários que contribuíram e continuam contribuindo para o crescimento da nossa cidade, para o crescimento de Mossoró. Eu tenho a honra de receber aqui mais uma vez o presidente da CDL Mossoró, Estênio Max, que nos acompanha nessa conversa, e ele vai apresentar também o nosso entrevistado, o nosso homenageado de hoje. Boa noite, Estênio. Boa noite a todos. É uma satisfação, Marcelo, mais uma vez estarmos aqui nessa empreitada. O Memória Viva foi uma ideia que surgiu da nossa diretoria, onde a gente busca, como o próprio nome faz essa autodescrição, em vida homenagear aqueles que ou são de Mossoró ou vieram empreender aqui na nossa cidade, contando a história deles, os valores, como foi todo esse trabalho para percorrer durante a sua vida, a gestão dos negócios, a gestão familiar, como é que está as suas empresas hoje e, lógico, fazer um case de sucesso, não só para que inspire as pessoas que estão nos assistindo em casa, mas aqueles jovens empreendedores que estão escutando a gente, que estão ouvindo, que estão assistindo. E o nosso homenageado de hoje, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ela, uma pessoa que eu me espelho muito, que é o seu Genivan Josué Batista, doutor Genivan também, um homem da lida, um homem trabalhador, exemplo de vida, ex-presidente da CDL Mossoró, formado aqui pela nossa gloriosa faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dentista, praticou, foi reitor da UERN, foi presidente da ASSIM também, e hoje está aqui um pouco para emprestar a sua história para quem possa ser contada e ser eternizada nesse projeto Memória Viva. Seja muito bem-vindo, doutor Genivan, ao Memória Viva da CDL Mossoró. Eu me sinto realmente bastante gratificado e honrado e até busco meus tempos de início, né? E me pergunto como eu poderia imaginar estar hoje aqui homenageado por pessoas queridas, filmado e abordado aqui pelo meu presidente da CDL, que é uma grande escola para os que desejam iniciar as suas atividades empresariais. De forma que eu agradeço, Estênio, e começo também registrando que você está fazendo um excelente trabalho junto à CDL de Mossoró. Doutor Genivan, Estênio já adiantou um pouco, né, da trajetória do senhor, fez um resumo, um pequeno resumo do que a gente vai abordar ao longo do programa de hoje. Eu começo perguntando, né, seja bem-vindo mais uma vez, muito boa noite também. Eu começo perguntando quais são as principais lembranças que o senhor tem da infância, né? O que é que mais marcou o senhor nesse período da vida? Olha, a minha infância é de uma origem muito humilde. Aos 14 anos, eu era analfabeto. Eu não sabia ler, não sabia escrever. E um parente meu, porque meu pai tinha prestado algumas gentilezas a ele, ele retornou para a cidade dele, que foi Caicó, progrediu muito. E ele observava, às vezes, nas madrugadas, quando meu pai ia para o curral, às 4 horas da manhã, e eu teria que ir com ele, ele me via querendo aprender a ler com a lamparina. E ele teve a ideia de me levar para estudar em Caicó aos 14 anos de idade. Essa foi a minha sensação maior da minha infância, né? E para eu ir, eu gosto muito de registrar isso, porque eu me orgulho muito do meu passado. Eu acredito que muito mais do que do meu presente. Porque papai foi depois de muito convencimento desse empresário, ele foi para uma cidadezinha pequena, bem pequenininha mesmo, nem era cidade, né? Era uma comunidade, comprar tecidos para minha mãe confeccionar 2 camisas e 2 calças para mim. Porque eu só possuía uma calça e uma camisa, já velhinhas, né? E papai
assim o fez. Me lembro de minha mãe emocionada e justificando porque as camisas tinham ficado muito curtas, porque o tecido não deu para fazer como ela imaginava, né? E eu tomei os calçados, um sapato emprestado a um colega meu que também morava na fazenda, para poder estudar. E assim eu caminhei para Caicó. Fui alfabetizado e após a alfabetização eu botei na cabeça que deveria fazer uma admissão ao ginásio. Comprei o livro, era um volume só das 4 disciplinas, e eu decorei aquele livro inteiro e passei no admissão ao ginásio. E aí comecei a cursar o curso ginasial de uma forma que só eu posso imaginar o quanto era difícil. Porque tudo eu tinha que decorar, porque eu não tinha a base do primário. Foi assim o meu início e a minha maior satisfação. Doutor Genivan, o senhor, eu tive um privilégio, né? Tenho o privilégio de estar sempre com o senhor, mas tive esse ano a oportunidade de voltar à sua terra natal, Jardim de Piranhas, para um evento importantíssimo que a gente teve lá presente. Fomos acompanhar lá um sonho do nordestino, que é as águas chegando lá. E por coincidência, a gente, naquele muito lotado, nós paramos ali no início da ponte, né, que dá a entrada. Eu queria que o senhor contasse um pouco, porque eu notei o senhor nitidamente emocionado naquele dia. Faça um pouco da trajetória de Jardim de Piranhas, daquele tempo que foi Caicó até chegar em Mossoró, mas contextualizando com os dias de hoje, com essas conquistas que nós tivemos hoje. Aquele foi um dia de muita emoção para mim, porque eu imaginar o Rio Piranhas receber as águas do Rio São Francisco, com aquela multidão assistindo, realmente eu olhando da ponte, onde eu costumava tomar banho, e onde eu plantava batata, plantava feijão, porque meu pai não possuía terra, né? E nós vivíamos disso, pescava piaba, e eu recordei de tudo aquilo. E via já crescido, eu já numa fase bem superior a que eu vivi naquelas épocas, e jamais pensava em alcançar aquilo, sair daqui de ônibus, rodeado de empresários ilustres de Mossoró, e assistir o encontro daquelas águas. Forma com o presidente da República presente, e vocês presentes, que foram para um almoço na residência e numa fazenda de um parente meu, que são os macacos. Os macacos não é nome de família, é um apelido que colocaram neles e eles progrediram muito. É a família talvez mais poderosa materialmente do Seridó. E eu fiquei brincando com eles, né? Porque um dia eu vim saber que eles eram meus parentes, porque eles construíram um parque de vaquejada muito bonito, que se chama Clementino Batista de Araújo. E eu perguntei, por que vocês botaram esse nome nesse parque? Porque ele é o avô da minha mãe. E eu disse, e é o avô da minha mãe também. Então nós éramos primos legítimos e nós não sabíamos, né? E a partir daí é que nós passamos a ter uma convivência muito próxima, né? E lá nós brincávamos, vocês brincavam comigo. Eu digo aqui, vocês me respeitam, que eu sou macaco, né? E os macacos são uma família ilustre, não só de Jardim de Piranha, mas de toda a região do Seridó. Então, Genivan, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre o Genivan pai, o Genivan esposo. Quais são os valores que o senhor busca transmitir para a sua família? O que é que a família representa para o senhor? Olha, eu como pai, eu busco ser aquele que possa compensar tudo aquilo que meus pais não puderam fazer comigo. Mas uma certa vez eu dei uma entrevista aqui no jornal Diário de Natal, no Dia dos Pais, e eu fiz uma declaração que nunca mais me esqueci. Eu revelei que se existisse o Itamaraty na zona rural, o meu pai só teve 3 meses de escola, com certeza ele seria um diplomata. Ele foi trabalhar na fazenda com um fazendeiro muito poderoso,
Talvez o mais poderoso da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Foi trabalhar com ele para ser tirador de leite e terminou sendo o gerente geral de dezenas de fazendas que ele possuía. Então, eu me sinto assim, querendo compensar para os meus filhos o que meus pais não puderam compensar para mim, porque não podiam, né? Eu fiz tudo para descobrir os caminhos que meus filhos pudessem ocupar um espaço. E assim eu fiz. Coloquei nas escolas, Mossoró nunca resistiu, nem ninguém em cidade nenhuma resistiu a algo que desabonasse uma família. Meus filhos têm comportamentos decentes, são dedicados ao trabalho, extremamente dedicados ao trabalho, trabalham 12 horas, 14 horas por dia. E as nossas empresas são dirigidas pelos meus 4 filhos. O primeiro se formou em Natal, em Engenharia Civil, e os outros aqui em Mossoró. Mas hoje trabalham em nossas empresas, que eu criei quando eu já estava já no final das minhas atividades odontológicas, que eu exercia paralelamente à educação. Doutor Genivan, eu queria que o senhor passasse para quem está nos assistindo o que é o segredo familiar, o segredo que o senhor conseguiu, com tanta competência, passar esses ensinamentos e seus filhos conseguirem aí repassar esses ensinamentos, sendo pessoas educadas. A minha primeira preocupação, que eu herdei também dos meus pais que não tinham instrução, né? Era que eles se tornassem pessoas educadas, atenciosas e, sobretudo, muito humildes. Porque eu aprendi estudando a natureza que o rio Amazonas, para se tornar o maior rio do mundo, ele teve a humildade de ficar num plano inferior aos seus afluentes. Senão ele jamais seria grande, né? Então eu preguei muito isso. Educação, humildade, aprenda a ouvir as pessoas, aprenda a responder às pessoas e dedicação às suas atividades. Essa preocupação foi minha, muito forte, muito reforçada também pela minha esposa. O senhor se emociona ao lembrar. A minha esposa veio de um segmento social completamente diferente do meu, em termos sociais. Ela contribuiu bastante para isso. Valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena e ainda hoje perdura isso em nossa família. Doutor Genivan, nós vamos para um rápido intervalo, Memória Viva volta daqui a pouco. A gente continua falando um pouquinho mais sobre família e também sobre educação, né, que é um tema importantíssimo que fez a diferença na vida do senhor. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Memória Viva, esta segunda edição do Memória Viva, recebendo com muita honra, com muita alegria, o empresário Genivan Josué Batista, doutor Genivan. Doutor Genivan, no livro de 50 anos da CDL Mossoró, o senhor contou que diante da falta de recursos, né, naquele período, quando jovem, para assistir a aulas, né, para pagar um cursinho, o senhor assistia esse cursinho, digamos assim, em uma praça, em frente a esse local, né, a esse cursinho, escutando o professor que falava um pouco alto e o senhor conseguia fazer essas anotações, né, desse conteúdo que era repassado. Eu queria que o senhor relembrasse para a gente esse episódio. Esse episódio, eu jamais imaginei que ele iria repercutir tanto. O presidente do Grupo Esqueróis soube dessa informação. Que à noite eu ia para o Ateneu em Natal e na Praça Padre João Maria, ali que fica por trás da antiga catedral, tinha um cursinho no primeiro andar. O dono do cursinho, o professor, ele dava suas aulas falando muito alto. E eu percebi que era possível me sentar lá no banco da praça e assistir a aula dele. De vez em quando ser interrompido por um carro ou por algo a mais. Eu não ouvia, fazia uns tracinhos no caderno e assistia às aulas dele. E terminei fazendo o curso e fiz vestibular, passei em segundo lugar. Essa história se espalhou em Natal. E o professor do cursinho, o dono, tomou conhecimento e disse que queria falar comigo. Eu fui conversar com ele, o professor Herculano, que é o dono do Hospital Médico Cirúrgico. Já é falecido hoje. E ele pediu para eu repetir essa história para ele. Eu contei para ele. Ele disse, pois eu lhe chamei. Quando ele mandou dizer que queria falar comigo, eu tive a impressão que ele ia me repreender
porque eu fiz o curso todo e nunca paguei nada, né? Eu fui para lá conversar com ele com esse sentimento. Ele disse, eu quero lhe convidar para você ser professor de biologia aqui do cursinho. E eu me tornei professor de cursinho em Natal, até vir para aqui, para Mossoró, ser funcionário do Banco do Brasil. Doutor Genivan, é emocionante essa passagem, porque é uma pessoa humilde, né? O senhor ouviu, porque o professor falava muito alto e teve aquela vontade, aquela curiosidade de aprender. Daí, dessa curiosidade, o senhor conseguiu absorver esses conhecimentos, foi aprovado no curso, depois passou a lecionar. O que gerou tanta motivação em aprender? O senhor talvez tenha sido a questão da infância do seu pai, que você não conseguiu dar essa educação, mas de onde o senhor tirou tanta garra e vontade de vencer pela educação, primeiramente? Eu não enxergava outro caminho, né? Eu achava que só tinha um caminho para mim. Pela pobreza dos meus pais, não tinha outro caminho, né? E eu me preocupava muito em ser útil à minha família. Essa minha preocupação era forte demais. Eu tinha que conseguir algo para poder ser útil a mim mesmo e à minha família, aos meus pais, aos meus irmãos, De forma que eu me dediquei ao cursinho. O primeiro salário que eu recebi do cursinho, eu transferi todinho para os meus pais, numa fitazinha daquela que o Banco do Brasil usava, quando pagava o dinheirinho novo, mandei para os meus pais, que papai guardou até falecer. Todo o dinheiro que eu recebi do cursinho eu mandei para ele, né? De forma que eu vim para Mossoró, já fazia o penúltimo ano de faculdade e cheguei aqui como professor de biologia de cursinho na capital. Não existia professor de biologia em Mossoró, a não ser médicos, dentistas, que ensinavam por gentilezas aos colégios, mas eles não eram professores de biologia. Era uma matéria de dificuldade, você tinha que falar sobre o sistema nervoso de um mosquito, de uma barata. Então os médicos não tinham tempo para isso. De forma, pelo fato de eu ter sido professor de cursinho lá, aqui eu fui muito procurado pelas escolas por onde eu passava, né? E o senhor foi também professor, vice-reitor e reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Que lembranças o senhor guarda também dessa experiência? Eu, sem ser graduado, eu fui convidado para ensinar na UERN, pelo professor Vantan Rosado. Eu argumentei para o professor Vantan que eu não era graduado. Não, mas você tem muita experiência na área educacional e você vai dar certo. Me convidou para ensinar medicina social. Eu ensinava na escola normal biologia educacional. Quando eu olhei o currículo da medicina social da UERN, era o mesmo currículo de biologia educacional da escola normal. Aí eu fui ensinar na universidade no curso de serviço social. Chegou ao cargo de reitor na UERN. Aí depois após isso, eu me graduei. Quando eu me graduei, retornei a ensinar na universidade, aí me tornei vice-reitor da universidade e em seguida me tornei reitor da universidade, mas já graduado. Professor Genivan, essa história, a gente já nota no senhor o empreendedorismo desde nascença, né? Das dificuldades lá na lida do campo, até vir aqui para Mossoró, da criança que estava ali escutando um professor e conseguiu entrar, se formar e se colocar no cargo mais alto da universidade, né? Antigamente eu acho que FURN ainda, depois FUERN e hoje a nossa gloriosa UERN. Essa década aí que isso começou a acontecer, esses fatos, foi a década de 80. Eu acho que uma década que marcou muito a vida do senhor. Década essa que o senhor teve essas conquistas e também teve um passo importante na sua vida, que foi assumir uma secretaria, uma pasta no governo do estado. Vamos continuar essa passagem, com o senhor contando como foi essa experiência de entrar, de certa forma, para a política, contribuindo ainda um pouco mais aí agora com todo o estado do Rio Grande do Norte. Eu, secretário de Educação, o professor, o senador João Calmon, que era a maior autoridade em educação na época do país, tomou conhecimento
Eu tinha sido professor de grupo escolar e diretor, professor de curso ginasial e diretor, professor de curso científico e diretor, professor de escola normal e diretor, professor da universidade, vice-reitor e reitor. Me convidou para fazer uma palestra no Senado da República. E eu fui, pedi aos meus assessores para escrever o documento. Eles escreveram e quando eu cheguei em Brasília, eu fui ler o documento, tinha muita estatística. E eu compreendi que não tinha como eu, que não tinha prestígio intelectual, eu que não era conhecido, não tinha como eu ser ouvido por senadores citando estatística. Eu resolvi a falar de improviso, contando a história da educação do meu estado e a minha história, né? Quando eu falei uns 8 minutos, surgiu numa lateral o ex-professor meu de Caicó e vice-diretor, o Sr. Levi de Assis Danta. Quando ele apareceu, eu pedi permissão aos senadores para falar um pouco sobre aquele cidadão. Ele era queridíssimo no Senado, foi levado para lá pelo Monsenhor Valfredo Gugel. Aí cada elogio que eu falava dele, eu era aplaudido, muito aplaudido. E minha palestra, ou a minha conversa lá, foi quase toda sobre o professor Levi. Lá para as tantas, o presidente da Comissão de Educação do Senado pediu permissão aos senadores para convidar Levi para me ouvir sentado numa cadeira de senador da República. E ele me ouviu. E quando eu terminei, eu tenho isso gravado e tenho isso escrito. Ele disse, nós terminamos de ouvir o depoimento mais emocionante desta casa. Porque eu contei a minha história e contei a história da educação do meu estado. Eu tinha um documento que o professor de Rui Barbosa ganhava um salário que era um valor de uma carteira de cigarro. Tinha um documento, isso eu explorei também bastante. De forma que isso, recuando na passagem da educação, eu não podia deixar de contar, né? Foi uma coisa que me orgulhou muito. E quando o professor Levi veio a Caicó, era um homem respeitadíssimo. Ele revelou aí em uma entrevista no jornal que a maior homenagem que ele tinha recebido na vida tinha sido o ex-aluno de Genivan José Batista. Me permite interromper o senhor só um instante, que a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Memória Viva de hoje, homenageando o empresário, ex-professor Genivan José Batista, doutor Genivan. Doutor Genivan, o senhor foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, assim, entre 1983 e 1985, não é isso? Em sua gestão, implementou a sede própria da Assim e também viabilizou linha de crédito, né, para os empresários que naquela época sofriam os efeitos das enchentes, né, que assolavam Mossoró e região. Eu queria que o senhor também falasse sobre essas conquistas enquanto presidente da Assim. Olha lá, assim, eu fico muito feliz você com essa sua pergunta. Você está fazendo um reconhecimento que demoraram a fazer. Realmente a Assim foi construída num terreno do governo que eu consegui e foi construída por nós, por mim e Deuel Vieira Diniz. Ele ajudou muito na construção, recursos nossos. Nós construímos a sede da Associação Comercial. Depois ela recebeu reformas, mas a sede que funcionava na residência dos presidentes da entidade. Ela não tinha sede, ela não tinha endereço. O endereço era do presidente da entidade. Nós construímos a sede da Associação Comercial e fizemos com que ela funcionasse semanalmente em uma reunião com a semelhança da CDL. De forma que, e nós, além disso, tem outro fator importante, numa crise de inverno muito forte em Mossoró, que a classe empresarial sofreu muito com isso, e com o trabalho que nós fizemos, nós conseguimos recursos que não só atingiu Mossoró, atingiu o Nordeste, porque quando eu fui pleitear do presidente do Banco do Brasil, que ele veio para Natal, Zé Agripino era o governador, mandou nos apanhar aqui em Mossoró. E eu fui com o presidente do CDL, que era Anchieta. Lá, o presidente do Banco do Brasil informou que não era possível sair diretamente para Mossoró, mas para todo o Nordeste, mas ia me atender. E realmente houve isso, que ela vai passar talvez 100 anos para conseguir novamente um recurso desse. Consta dos anais do Banco do Brasil.
um destino de recursos a juros subsidiados para os empresários que tivessem vivenciado o que os empresários de Mossoró vivenciaram. De forma que isso foi 2 momentos importantes para mim. Eu dirigi assim, eu acho que 3 vezes em associação comercial, mas foi após eu ter sido presidente da CDL. Doutor, a gente vai falando em CDL, nossa querida CDL, inclusive está agora se tornando 60, completa agora 60 anos em 2023. O senhor teve um duplo, acho assim, a satisfação imensa em ser presidente e também formou seu filho. Eu acho um primeiro caso que tem um filho também que seguiu. Quais foram os avanços que o senhor trouxe à CDL e o que a CDL representa para o senhor, representou para o senhor e representa ainda hoje? Olha, a CDL representa para mim, eu aproveito a sua oportunidade, presidente, para dizer àqueles, sobretudo os que estão começando, que frequentam o CDL. Quando eu pensei em ser comerciante, eu era conhecido na cidade, eu já tinha sido reitor da universidade, fui muito recebido na CDL, não conhecia absolutamente nada de comércio, mas fiquei ouvindo os comerciantes antigos, os Amadeus da vida, os Hugo Pinto da vida, aqueles comerciantes antigos, eu ouvia, anotava cada palavra deles e levava para casa e ia analisar aquilo e estudar o que é que eles queriam dizer. Aí eu comecei a aprender a ser comerciante, né? Quando eu aprendi alguma coisa, eu criei algo. Hoje Mossoró tem centenas de casas de material de construção. Pois bem, aquelas pequenas casas de material de construção espalhadas no bairro de Mossoró, nós somos muito responsáveis. Porque quando nós crescemos um pouquinho, nós levávamos mercadoria para eles venderem e pagar quando eles tivessem o resultado. Não tivesse preocupação com o pagamento, porque só iriam pagar quando vendesse, né? E assim eles foram sendo estimulados a vender material de construção. De forma que, uma vez eu assisti o dirigente do município de Mossoró dizer que estava investindo 300 mil reais com os pequenos comerciantes de Mossoró. E nós tínhamos distribuído já para esses comerciantes um valor de 4 milhões de reais. Distribuído com ele. Eu digo, como é pequena a contribuição pública, né? Eu que era um comerciante que estava começando, já estava com um valor desse e nos saindo muito bem. Isso nos inspirou a nós partirmos para as cidades do interior e depois transformar isso em lojas nossas, né? Que ainda hoje continua. Nós hoje estamos muito dirigidos para o Ceará. A CDL eu encontrei ela uma das suas fases mais difíceis, sem credibilidade de nada, né? Até o companheiro Elviro registrava isso em cada sessão. Eu fui quem levei Elviro para a CDL, né? Nós conseguimos levá-la para um patamar de muita credibilidade, né? E o que mais me fez assim achar que eu fiz um serviço valoroso para a CDL foi que eu fiz a informatização da CDL. E fizemos reforma lá para a área administrativa, compramos móveis, lá só existia uma poltronazinha envelhecida, né? Você sentava, ela lhe cobria de poeira que ela tinha, né? De forma que o fato de nós termos informatizado foi um vulto que eu achei muito importante, né? E ela se tornou independente porque eu estabeleci que cada sócio deveria pagar 20%, 25% do salário mínimo. Isso antes não podia falar porque havia discordância, e ela não tinha recursos, né? Mas lá é a Universidade do Comércio de Mossoró, é a CDL. Você, presidente, você chegou, é novo, eu me orgulho muito do seu trabalho. Eu não estou frequentando muito porque a pandemia me afastou de lá, mas eu acompanho o seu trabalho, você está fazendo um trabalho magnífico. E é isso, a gente encontrar jovens com a sua visibilidade, com o seu esforço, com a sua dedicação, e faça aquela instituição cada vez mais crescer. Porque, repetindo, ela é a Universidade do Comércio de Mossoró. Doutor Genivan, a gente acabou de receber uma aula aqui, contando da sua infância, a sua parte educacional, a criação dos filhos. Qual foi o momento dessa vida, como o senhor entrou na CDL e disse que lá aprendeu com vários professores, que lá realmente a gente entende que é uma faculdade. Mas qual foi aquela hora que dá
aquele estalo do empreendedor para que saia daquela parte da educação, do professor, do reitor. E aí eu falei no bloco anterior dos anos 80, foi um ano que marcou a vida do senhor. Qual foi a hora que o senhor disse, agora eu vou empreender? Conte um pouco dessa história. Eu era estabelecido como profissional liberal na rua Vicente Saboia. A rua Vicente Saboia foi a rua mais importante de Mossoró. Porque os maiores comerciantes de Mossoró se estabeleciam por lá, né? E nossa clínica era por lá também. Eu tenho uma parte muito forte da minha família no Siridó, muito dedicada ao comércio. E todos eles, talvez os comerciantes do Siridó que mais progrediram foi esse ângulo da família, que é a família Araújo, né? É a maior família quantitativa do Siridó e materialmente talvez seja também a maior, né? Então, a família Medeiros, a família Medeiros, da qual eu faço parte, e isso talvez tenha motivado a eu buscar essa atividade empresarial. Na odontologia eu fiz uma especialidade que ninguém fazia na cidade. Os colegas dentistas, já cansados pelo tempo, né, faziam odontologia que não era mais atualizada. E eu fiz uma odontologia atualizada porque um professor meu disse, eu fui pedir a ele para assistir 15 dias de trabalho dele. Ele disse, eu vou fazer com você o que só se faz com o filho. O professor Clemente Galvão. Era o nome nacional, né? E eu recebi um diploma. Eu fui o único dentista do Rio Grande do Norte a receber um diploma nacional, porque foi o que mais ocupou posições extras. A odontologia fui eu. Houve uma pesquisa e fui eu quem ganhou isso, né? De forma que eu percebi que se eu saísse de lá como dentista, fosse para outro lugar, eu fui para ali ao lado do teatro, uma residência que é nossa, hoje é alugada, eu podia botar um comércio na Vicente Saboia, no meio dos grandes comerciantes. Aí comecei com algo muito modesto. Não sabia comprar. Aí usei um sobrinho meu que trabalhava no comércio, me ajudou, criamos a empresa e eu comecei a ir nas reuniões da CDL. Cada reunião eu aprendia algo. Eu ia às convenções, eu assistia às palestras, eu lia sobre comércio e certamente tinha um pouco da herança que a minha família tinha de investir no comércio. Eu fui investindo e fui fazendo essas coisas, depois abri outra loja, fui censurado, eu consultava com comerciante de Natal, que tinha amizade, eles diziam sempre a mim, você vai abrir outra loja e vai competir com você mesmo? Achava que era errado eu fazer isso, só que eles hoje estão fazendo. Eu fui o primeiro do Rio Grande do Norte a fazer isso, abrir lojas. Né? Comecei a abrir lojas da cidade do interior, depois daquela parceria que eu falei que tinha feito, né? Abri a loja na cidade do interior, aí cheguei em Natal. Eu comprei a Saci, que foi a loja maior de Natal por muitos anos, mas ela estava em decadência. Eu comprei e deu uma repercussão muito grande para a gente. Comprei a Saci, aí é que a repercussão foi maior. Como é que eu ia para a capital? Eu não tinha saber suficiente para enfrentar a capital. Ser comerciante na capital é muito mais difícil do que ser comerciante do interior. Porque lá tem gente que tem muito valor na área comercial. Aí eu criando essas lojas e pensei que através disso eu podia trazer meus filhos para o comércio. Deixei só o Marcelo estudando, fazendo engenharia, porque os outros faziam o ensino médio. Aí fui trazendo os filhos para dentro do comércio, foram dando certo, eles entraram sem saber de nada, o meu também sabendo muito pouco, mas foram muito dedicados, eu também muito dedicados, e com essa ideia, eu tenho que ocupar espaço. Fomos ocupando espaço nas cidades principais, depois de outras cidades, depois buscamos o Ceará, buscamos a Paraíba, e estamos lá hoje com uma certa... Nós estamos inaugurando esse ano lá no Ceará 5 lojas. O Vale do Jaguaribe, nós já somos líder de venda do Vale do Jaguaribe. Então, e os meus filhos são da frente. De forma que isso foi o que mais me motivou.
eu acreditava nos meus parentes que tinham tendência, e retornando os macacos que tinham tendência para o comércio, e eu poderia, quem sabe, ter aquilo também. Aí ocupamos espaço no Rio Grande do Norte. Vou repetir, o que Milton Marco me chamou várias vezes para ir para o programa dele, não fui porque eu queria, eu sonhava em ser o maior contribuinte de imposto no meu segmento do Rio Grande do Norte. Porque chegaram a dizer, e às vezes brincando, às vezes alguns comerciantes diziam, você progrediu porque Vilma Maia telefonava para os postos fiscais dizendo que não era para receber dinheiro de você, não. E uma governadora fazer isso, né? Eu tinha intimidade com ela se hospedava lá na minha casa, né? Como eu digo, eu quero ser o maior contribuinte. Como recebi uma medalha da atual governadora, o maior contribuinte de imposto do meu segmento, no Rio Grande do Norte. Eu queria dizer isso no programa de Milton Marco. Agora estou aproveitando a oportunidade para dizer nesse programa aqui que a CDL, com muita felicidade, está criando aqui através do nosso presidente Estênio, né? Doutor Genivan, chegamos ao fim do nosso terceiro bloco do Memória Viva de hoje. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a vida empresarial do senhor. O senhor tem muito a contar ainda para a gente. Daqui a pouquinho o Memória Viva volta. De volta com o Memória Viva de hoje, lembrando que esse projeto marca o início das comemorações dos 60 anos da CDL Mossoró, que serão celebrados em 2023. No programa de hoje temos a alegria de receber o Dr. Genivan. Quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou naquele começo lá onde o senhor decidiu investir no segmento empresarial, investir aí no ramo da construção? O nosso maior desafio era recursos financeiros. Era aprender como é que a gente competia, né? Como é que eu iria competir com determinados comerciantes da cidade. Uma vez eu conversando com o Deuel me perguntou se um determinado comerciante daqui, se ele teria 100 toneladas de ferro, que ele era líder absoluto em venda de ferro na cidade. Ele falou, você acha que fulano tem 100 toneladas de estoque? Ele me perguntou isso, para você ver que representava. Hoje nós temos um cliente que compra isso. Então, como as coisas mudaram, né? Ele perguntou isso porque ele, que era experiente na área industrial, ele achava que era muito difícil ter aquela, por si, 100 toneladas de estoque. Hoje ele já está no céu, com certeza. Hoje a gente tem cliente que compra 100 toneladas de ferro. Forma que o mundo, e eu fui sabendo aproveitar essas coisas. Quando eu ia às convenções, eu vinha com muito ensinamento, porque eu me dedicava, eu estudava, eu anotava e comecei a andar nisso. Minha escolaridade era um pouco melhor do que a deles, que a maioria tinha curso primário, tinha um ginásio, né? Foi me ajudando. E meus filhos estudaram e foram dedicados demais para trabalhar. Ainda hoje é 12, 14 horas por dia. 12, 14 horas por dia, não tem feriados. Você pode telefonar a noite inteira para ele, que os telefones dele estão ligados para atender e trabalhar em benefício do comércio. Talvez tenha sido isso. Eu rumei para a área agrícola também, nós construímos propriedades, para a área industrial, temos indústrias, né? E temos parceiros, temos uma empresa que é relativamente grande, que é a GTW. Eu tenho 2 ilustres sócios, que é a Tião e o Wilson. A GTW é nossa, é uma empresa que tem uma dimensão já bem expressiva, né? E temos outras empresas também no nosso segmento. Né? Doutor Genivan, o senhor nos falou agora desses desafios que se passaram. É muito notório o grupo que o senhor coordena e hoje, essa holding, né? E também de parceiros, que o senhor hoje atua na construção civil, hoje tem o grupo, a construtora, bem falou, adquiriu a Saci em Natal, tem lojas em 4 estados diferentes, atua também no ramo da construção civil, no ramo industrial, com a fábrica de cimento, rejunto. Como foi esse passo na vida do senhor, que os filhos vieram trazer essa colaboração? Como é que o senhor coordenou e o senhor planejou tudo isso que está acontecendo? Porque certamente está lhe dando uma base muito alicerçada para o seu futuro. Conta um pouco dessa história. Inclusive, o senhor foi inovador, quando a gente lembra lá da bicicleta que fazia entrega, da Toyota que fazia entrega. O senhor, desde aquela época, já foi um visionário.
Então, vendo nessa contextualização atual, o que é que o senhor podia nos presentear com esses ensinamentos? Eu acho interessante você lembrar da bicicleta, né? Nós começamos, nossas entregas eram feitas através de uma bicicleta, né? Depois eu contratei um carroceiro para transportar através de uma carroça que ele possuía. Nós contratamos os serviços dele, né? E, em terceiro lugar, nós contratamos um Toyota velho, a Delwell Vieira Diniz. Os funcionários passavam mais tempo empurrando esse Toyota do que entregando mercadoria, né? Depois fomos crescendo, chegamos a possuir 70 caminhões de entrega, né? E desses caminhões foi um segmento que nós não acertamos muito, eles deram prejuízos. E eu comecei a vender esses caminhões, sobretudo aos nossos motoristas. Nós temos ex-motorista nosso hoje que possui 5 carretas. Pagaram com os nossos próprios fretes. E ainda hoje, quando um caminhão nosso envelhece, que nossas entregas hoje são quase todas feitas por terceiros, mas quando os nossos caminhões envelhecem, nós buscamos um motorista, que a gente vê que é responsável, vendemos o caminhão e ele paga com os fretes que faz para a gente. De forma que essas coisas a gente foi descobrindo e eu olhava cada filho, qual era a tendência melhor para eles. Chegou a um ponto que todos nós 5, eu e os 4 filhos, nós fazíamos a mesma coisa, todos faziam tudo. E a loja sempre a gente se sentindo desorganizada, não está organizada. Aí eu dividi, fui observar qual é a tendência de cada um. Aí coloquei um na parte... Pode citar os nomes dos filhos? Pode citar os nomes? Pode. Eu coloquei um na parte comercial, que é o Lavoisier, que tem recebido os maiores elogios aí das indústrias que nos abastecem. Coloquei Marcelo na parte imobiliária e nos contatos, que ele tem muito bons, que ele foi presidente da federação, foi presidente da CDL, foi diretor da confederação, foi secretário de Estado, então o relacionamento de Marcelo é bom no país até, né? E coloquei Marco cuida só da parte imobiliária, no agronegócio, e no agronegócio e aluguéis também, Marco nisso. Então eu separei cada filho para um determinado setor. Isso melhorou muito, nós passamos a trabalhar menos e passamos a ser mais organizados. Embora que tem muita coisa ainda a gente melhorar. A gente vê com evidência. É difícil, funcionários. Hoje se fala muito em desemprego, né? Fala muito em desemprego. Mas eu queria conhecer uma pessoa responsável, competente e desempregada. E nós temos emprego para esse pessoal. Nós estamos trazendo gente. Hoje está havendo esse hábito de se buscar pessoas em São Paulo, comprar o passe dessas pessoas para vir trabalhar conosco, né? Porque aqui a universidade não está soltando pessoas com valor suficiente para assumir as funções de um gerente, né? Agora mesmo nós estamos selecionando 4 gerentes para as lojas do Ceará. E mandaram ontem, nós recebemos do RH informações e não vão passar essas pessoas. Dificuldade imensa de conseguir. Só que essa foi o nosso caminhar. Estamos assim, agora separamos, 2 filhos ficaram aqui e 2 filhos ficaram lá em Nova Betânia. Marcelo e Marco trabalham lá em Nova Betânia. Marcelo administra a indústria também, nós possuímos aqui na fazenda. Para encerrar, né, eu pergunto o que esperar para o futuro das empresas, da rede, e também qual seria o segredo do sucesso, né? Que o senhor pudesse trazer essa mensagem para a gente encerrar o Memória Viva de hoje. O sucesso, não sei se nós temos para a minha origem, né? Para a minha origem eu tive sucesso. Para a minha origem, que era muito modesta, né? Eu tive sucesso, mas falta muita coisa para se alcançar. Se tivéssemos pessoas com competência de nos assessorar, nós saberíamos como crescer. Na posição que nós chegamos, crescer é fácil se tivermos pessoas. Se nós tivéssemos pessoas, elas vão, se quiserem, passam, né? Mas o povo é do mundo, né? Não tem como ele chegar, ele chega com a posição administrativa dela, não chega a destruir fulano, não. Acho que a posição é essa, que elas estabelecem.
E não vai querer destruir as pessoas com preços, não. Aí isso não é fácil. Tanto que hoje lá em Natal, a empresa que mais agride em preços é a Conjol. Depois que eles chegaram, a Conjol comprou uma loja grande, que era do Armazém Pará, e fracassou por problemas familiares. Ela comprou bem pertinho da Ferreira Costa, que é uma empresa muito grande, a Ferreira Costa. Mas de material de construção, que as duas grandes vendem, é 30%. O resto é dos outros produtos. Ela tem N lojas dentro dela, né? Que são muito grandes, né? Doutor Genival, quero agradecer, mas antes, para a gente finalizar aqui essa fala, o senhor está falando aqui para gerações, esse vídeo ele vai ficar eternizado nas plataformas, né? Que tudo se modernizou. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem daquele homem, da líder que saiu aos 14 anos, escutando, aprendendo de um professor que falava alto e chegou a ser o cargo máximo na universidade, secretário de Estado, e chegou e teve a oportunidade, de ser o maior arrecadador de ICMS do Estado. Queria que o senhor desse uma mensagem no seu segmento, que o senhor fizesse uma mensagem para esse jovem empreendedor que está aqui nos assistindo agora, para que ele se inspire no senhor. Você pediu para eu refletir aqui para o jovem de hoje. É que se dedique nos estudos. Se dedique extremamente na responsabilidade, na obediência. Aprenda a ler, a contar e a escrever. Eu vou repetir. Tem que aprender a ler, a contar e a escrever. Isso o Monsenhor Valfredo Gugel ensinava a gente. Não saía do ginásio sem saber ler, contar e escrever. E ainda fazer um soneto. Ele não queria saber se a gente era poeta, não. Mas queria saber se a gente sabia como é que se constituía um soneto. O Monsenhor Valfredo Gugel ensinava isso. E eu, em algumas palestras que fazia, eu gostava de citar isso, aprender a ler, contar e escrever. Aí eu me perguntei, ultimamente, eu não vou mais dizer isso, deve estar superado. Foi dito por Monsenhor Valfredo Gugel. E numa veja dessas aí, que deve fazer uns 4 meses ou 5 meses, um educador em São Paulo, que se formou em Harvard, no curso de doutorado, tem uma posição muito alta lá em São Paulo, com escolas muito grandes. Ele disse isso, quem não aprender a ler, contar e escrever, não tem como ocupar espaço. Vai ser entrevistado, às vezes, por um empresário que só tem o curso primário. Pergunta 3 vezes 8. E o cidadão formado em administração, em economia, não sabe. Não tem como ele ter a oportunidade de ingressar na empresa. Então eu dou esse conselho para os jovens de hoje que estão estudando nas universidades. Aprendam a ler, a contar e a escrever. Que o resto, tudo vem por gravidade. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui no Memória Viva. Foi uma verdadeira aula, né, Estênio? Como você disse agora há pouco. A gente agradece também a presença do Estênio Max, presidente da CDL Mossoró. E a você, telespectador que nos acompanha de casa. Até a próxima.